Sustentabilidade urbana foi o tema da Expo Xangai 2010, que, como o Cláudio falou no bloco anterior, foi feita na China justamente por causa dos problemas ambientais que a China vive. É um país que cresce a passos largos, mas os problemas sociais e ambientais lá, pelo que a gente sabe, são enormes, né? Agora, você me falava que o que mais te chamou a atenção das experiências relatadas lá foi a questão do licenciamento ambiental, da forma como se dá o licenciamento e o controle ambiental, né? Principalmente, né? Isso, porque qual é a função dos órgãos de gestão ambiental? É o controle e a preservação ambiental, né? A gente não consegue controlar efetivamente através do processo bem feito, bem elaborado. A gente quer saber como é que a empresa está fazendo isso. E como é que a gente consegue controlar? Se a gente estiver mais presente nas empresas. Então a gente parar um pouco, ou mudar um pouco o foco de apenas analisar o processo em si, que demora tanto tempo, é tão moroso, às vezes está incompleto. E o que a gente quer é que a empresa trabalhe de forma sustentável. Então essa é a tendência mundial, porque não dá mais para esperar que as empresas vão se adaptar ao processo que está lá. Então nós queremos exigir agora que a empresa trabalhe de forma adequada. E hoje, no país todo, é assim. Muita gente está preocupada em adquirir a licença, o papel, e nem sempre de operar de forma adequada. Então essa é a tendência mundial dos países desenvolvidos, que a gente acha que é um modelo interessante a gente começar a discutir e pensar aqui no país. Mas é muito difícil fazer essa mudança aqui? Porque precisa mudar a legislação federal ou cada estado define isso? Não precisa mudar a legislação federal. É apenas um modelo de gestão ambiental que tem que ser talvez modernizado, adaptado, que a gente está muito acostumado nesse modelo, que agora já não é momento para isso. Nós precisamos de resultados agora. Podemos esperar resultado mais para o futuro, né? Eu ouvi a opinião da Andressa a respeito disso? Eu acho que o processo do licenciamento ambiental, né, o órgão ambiental gestor, ele vai ser responsável por isso, e ele vem justamente para determinar como que as coisas devem ser bem elaboradas. Eu concordo com o Cláudio, que precisa haver um controle, né, mas esse controle aí, ele vai partir justamente do licenciamento. O licenciamento vai dizer como é que a empresa deve ou pode funcionar, e a partir dessa definição de como ela deve ou pode funcionar, aí precisa realmente que haja um controle mais efetivo. Eu não acho que não deva haver o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele é fundamental nesse processo, porque ele vai nortear, vai dizer como é que as coisas vão funcionar, mas a partir da emissão dessa licença, isso aí realmente tem que ser vigiado, né, pelo órgão ambiental, ele tem que fazer a fiscalização para ver se está sendo cumprido o que é exigido. Mas pelo que eu entendi, bom, você quer comentar? Só frisar que o licenciamento ambiental tem que acontecer, tem que existir. Ele é necessário, mas com não é tudo, né? Todavia, eu acho que o fundamental é o resultado. O que a gente precisa, a questão ambiental é eficácia, é resultado, né? Então, talvez a gente deixar um pouco de lado tanta importância ao processo, ao papel, aos processos, e ter mais na ponta da linha, que é realmente onde a gente consegue preservar. Bom, que outro assunto foi abordado lá que te chamou a atenção? A tendência, por exemplo, dos países emergentes, inclusive o Brasil, que acho que foi uma decepção no stand brasileiro, que apresentou apenas o país, a oportunidade de apresentar a exposição para 70 milhões de pessoas que visitaram a exposição, de apresentar o país com o que tem feito na questão ambiental, como o biodiesel, o etanol. Isso era o quê? Não, só vendeu o país para a Copa do Mundo de 2014. Eu achei que foi uma oportunidade imensa de mostrar o nosso potencial na floresta amazônica, no Pantanal. Enfim, e o Brasil se igualou aos países, por exemplo, africanos, países emergentes, que estão preocupados apenas em vender, em crescer a qualquer custo, sem nenhuma preocupação ambiental. Então, qual é o resultado que a gente tira disso tudo? Os países desenvolvidos, que já degradaram tudo para chegar onde estão, não conseguem efetivamente, a maioria deles, o protocolo de Kyoto foi um fracasso por isso, não consegue mais reduzir, estancar sua produção de forma sem estar sustentável, né? Então, eles precisam focalizar mais os países emergentes para que eles não cresçam daqui a 20, 30 anos, aconteça o que aconteceu com os países desenvolvidos, que cresceram a qualquer custo. Então, os países que hoje estão na ponta, estão na vanguarda aí, tem que investir nos países emergentes, que é o Brasil também, com tecnologia, investir com recursos, com divisas mesmo, para que a gente consiga criar tecnologias para crescer e alcançar o estágio que eles estão, mais preservando a natureza. Então, acho que eles têm esse custo, esse passivo que eles criaram lá, tem que ser revertido agora
para os países emergentes, para que no futuro não aconteça o que aconteceu Quer com dizer, eles. se a gente tiver esse tipo de precaução, certamente nós, quando atingirmos o estágio de um país desenvolvido, seremos um país desenvolvido, mas melhor do que os países desenvolvidos de hoje. Quero ouvir, inclusive, sua opinião a respeito disso, André. Eu concordo com o Cláudio nessa colocação, que realmente, assim, os países emergentes aí, né, como ele disse, eles precisam crescer, desenvolver economicamente, mas a gente não precisa trilhar o mesmo caminho que esses países europeus e não vamos seguir o Estados mau Unidos. exemplo não, deles. a Né? gente pode crescer sustentavelmente. Voltando à questão da desertificação, Andrés, quais são os próximos passos aliás, o tema, o assunto desertificação, quando você fala em desertificação, parece que o mar está virando sertão lá no norte do estado. Não é isso não, tá? Existe um processo muito longo. E aí você tem que tomar as providências agora para evitar que isso se evolua, né? Não é isso? Mas quais são os próximos passos desse grupo que combate a desertificação aqui no estado? Então nós estamos elaborando esse diagnóstico, como eu falei, né? Depois a gente vai ter umas reuniões, umas oficinas de consulta pública para apresentar esses diagnósticos e elaborar essas ações prioritárias dentro das áreas. Essas reuniões, essas oficinas vão ser realizadas, então, dentro das regiões. Serão 3 oficinas regionais, lá no Norte e Noroeste, para a elaboração de propostas de combate à desertificação. Numa próxima etapa, então, é feita uma oficina estadual, né, para validar essas propostas aí. Perfeitamente. Cláudio, naturalmente isso que você viu, observou, isso tem sido relatado para a sociedade aqui, né? De que maneira? Você tem feito? Olha só, outra coisa que eu queria frisar. Palestras, coisas assim? Eu queria frisar o seguinte: todos os países, principalmente a China e os Estados Unidos, e lá o próprio presidente Barack Obama, no vídeo, demonstrou isso claramente. É um investimento que esses países vão fazer na educação ambiental, nas crianças, porque vão crescer com hábitos diferentes dos nossos. Então, eu acho que é fundamental essa criação aqui no Brasil desse modelo também. E eu questiono um pouco a pessoal da educação que fala que tem que ser transversal a questão ambiental nas escolas. Eu acho que tem que ser... Curricular. Curricular, não sei se é para ser vertical ou pontual mesmo, com uma matéria exclusiva para isso. Sem dúvida. E essa questão transversal, eu acho que é muito... A gente precisa de uma coisa mais contundente, mais efetiva mesmo. Perfeitamente. Bom, eu agradeço, Cláudio, a sua presença aqui. Andressa, muito obrigado pela presença.